Olá pessoal, bem-vindos ao Eu Sou Centelha. Eu espero que esse vídeo contribua com você de maneira positiva. Bom, nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre corpo de dor. O que é isso, Renata? Bom, antes de explicar o que é corpo de dor, eu quero contar uma historinha para vocês. Existia 2 patos em um lago. E aí eles tiveram uma rápida discussão ali, uma briga, né, entre eles. Depois dessa briga, cada pato tomou um rumo, uma direção do lago, direções opostas. E aí os patos, eles bateram as suas asas de maneira rápida e repetitiva várias vezes, para dissipar a energia, para eliminar, dissolver toda a energia daquela briga. E voltaram a nadar como se nada tivesse acontecido. E seguiram as suas vidas. Se o pato tivesse a mente humana, depois que acabasse a briga, ele ia ter o seguinte pensamento: que pato filho da mãe! Eu tenho certeza que ele está tramando alguma coisa. Ele se acha o dono do lago. Que pato metido. Que pato encrenqueiro. Eu estava quieto no meu canto. Ele veio arrumar confusão comigo. Da próxima vez que ele aparecer, eu vou falar umas verdades para ele. Eu tenho certeza que ele está armando alguma coisa para mim. Eu tenho certeza que ele não gosta de mim. Eu também não gosto dele. Que pato safado, que pato filho da mãe. Se o pato tivesse a mente humana, após essa briga, era isso que iria acontecer. O pato iria ficar remoendo essa situação, pensando nessa situação, visitando essa situação por dias, semanas, meses. Ele iria ficar voltando e visitando o passado. E isso iria alimentar o corpo de dor do pato. Todos nós temos corpo de dor, pessoal. O que é o corpo de dor? É um acúmulo, um resíduo de emoções negativas que a gente carrega, que está depositado em nós. Então, imagina que você caminha com uma mala de rodinha. E todas as emoções negativas que você não dissolve, que você não limpa imediatamente, vão para dentro dessa mala. E aí se transforma em não perdão, rancor, mágoa, tristeza, raiva, ódio. E você vai carregando essa mala, você vai carregando esse fardo, você vai deixando o seu campo de dor cada vez mais denso, cada vez mais alimentado por essas emoções negativas. Então, o nosso corpo de dor, ele é formado por todo esse acúmulo emocional que você não dissolve, que você não libera. Então, João, apresento para vocês aqui, ó, João, ele vai me ajudar a contar aí um pouco para vocês sobre corpo de dor. Então, vamos imaginar que o corpo de dor está em volta do João. Está em volta de todos nós. Todos nós temos o nosso corpo de dor individual e o nosso corpo de dor coletivo. Por exemplo, o corpo de dor coletivo sagrado feminino. Na
Santa Inquisição, que foi algo que a Igreja Católica criou, a gente tem registro que de 3 a 5 milhões de mulheres foram torturadas e mortas. Então, toda mulher que tinha contato com a natureza, que respeitava a natureza, os animais, que encontrava nas plantas a medicina, a cura, né? Que acreditava e defendia os chás medicinais, todas essas mulheres, elas foram consideradas bruxas e na Inquisição elas foram torturadas e mortas. De 3 a 5 milhões. Eu não vou entrar em muito detalhe, porque aí vai envolver religião, vai envolver a Igreja Católica, e não é o objetivo do vídeo. Mas todas as mulheres que nasceram depois da Inquisição carregam no seu corpo de dor, essa informação, essa questão do sagrado feminino. Então a gente já nasce com o corpo de dor carregando essa informação. Então todo mundo tem corpo de dor, tanto coletivo como individual. E o nosso corpo de dor, ele se alimenta do quê? Dor. Ele se alimenta de vibrações baixas, sentimentos negativos. Então, uma pessoa depressiva, uma pessoa ansiosa, ela tem um corpo de dor mais denso, um corpo de dor mais ativo do que uma pessoa que pensa positivo, que pratica a gratidão, que procura dissipar as emoções de maneira rápida, de maneira objetiva, que não fica guardando nenhuma mágoa, nenhum rancor. Então, essa pessoa, ela já tem um campo de dor mais maleável, digamos assim, tá? Então, aqui tá João com o corpo de dor dele. E aí, pessoal, esse corpo de dor do João, ele precisa estar conectado com energias densas, sentimentos pesados, como culpa, medo, tristeza, raiva, dor, mágoa, ira, inveja, ressentimento, passado, ódio, tá? Todos esses sentimentos negativos e outros aí que vocês imaginarem está alimentando o corpo de dor de João. Então, todas as vezes que João está vibrando baixo, remoendo questões do passado, quando João está em uma situação de tristeza, de raiva, de mágoa, de ódio, o corpo de dor dele está sendo alimentado. E aí, esse corpo de dor vai crescendo, ganhando espaço, até que se conecta com outro corpo de dor. Outra pessoa que tem um corpo de dor denso, ativo, se conecta com o João. Por isso que é muito comum pessoas que estão em situação de tristeza, raiva, rancor, inveja, ira, se conectar com outra pessoa que está na mesma sintonia,
porque o corpo de dor dessas duas pessoas se conversam. Então, vamos colocar aqui que João, ele carrega o não perdão, ele carrega mágoa, ele carrega ressentimento. E aí ele conhece o Miguel. E o Miguel também carrega mágoa, também carrega ressentimento, também carrega ira, raiva. E aí o corpo de dor do João alimenta o corpo de dor do Miguel. E vice-versa. E os dois vão se tornar o quê? Melhores amigos. Porque um está alimentando o outro. Então, o nosso corpo de dor, para ele se manter ativo, vivo, eu tenho que estar em profunda inconsciência, eu tenho que manter ativo dentro de mim sentimentos ruins, sentimentos de baixa vibração, para que assim ele possa se alimentar e crescer mais. Imagina que quanto mais você alimenta sentimentos ruins dentro de você, mais o seu corpo de dor vai crescendo, 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 ganhando espaço. E aí você se conecta com pessoas que estão na mesma vibe, na mesma sintonia que você. Somente a consciência pode anular o corpo de dor. A inconsciência, ela cria o corpo de dor. A consciência anula o corpo de dor. Então, se João, ele quer... João assistiu esse vídeo meu. E aí ele pensou, poxa, eu carrego mágoa, eu carrego sentimento de ressentimento, ira, raiva, ódio, eu quero eliminar, eu quero limpar o meu corpo de dor. E aí, o que João precisa fazer? Ele precisa derramar consciência, ele precisa se tornar vigilante. Então, ele observa todas as vezes que ele está entrando em baixa frequência, em baixa vibração. O sentimento de mágoa está querendo surgir, o sentimento de ira está querendo surgir dentro dele. E aí ele observa, ele fica presente, então ele consegue dissipar essa emoção. Ele consegue parar de alimentar o corpo de dor. Por que esse vídeo? Qual que é o objetivo desse vídeo? Vamos imaginar que o corpo de dor é uma mala e você está carregando dentro dessa mala não perdão, raiva, mágoa, ira, inveja, ódio, ressentimento, rancor. E quando você chega lá nos seus 30, 40 anos, essa mala ela começa a ficar pesada. É um fardo que está difícil de carregar. E as pessoas olham para você, ela sente essa energia, tá? Corpo de dor se comunicam entre si, tá? E aí as pessoas olham para você, elas percebem aquele fardo que você está carregando, aquela mala pesada que você está carregando, toda a densidade, toda a negatividade que está rodeando você. E isso começa a ficar pesado, começa a ficar difícil. E João, ele está percebendo isso, ele está sentindo isso. E aí ele decide mudar a frequência dele. Ele decide dissolver todos esses sentimentos ruins. Esse sentimento de mágoa, de ira, de raiva, de inveja, de ódio, que vem alimentando o corpo de dor dele. Tem como eliminar o corpo de dor? Não. Todo mundo tem corpo de dor. Porém, quem está
em um estado de consciência, em um estado de gratidão, vibrando em sentimentos altos, o corpo de dor está inativo. Agora, uma pessoa que está vibrando na negatividade, na reclamação, na tristeza, arruma briga, arruma confusão em todos os lugares. Sabe aquela pessoa, todo lugar que ela vai, ela arruma confusão? Ela tem um corpo de dor ativo, ela tem um corpo de dor que tomou conta dela, que já dominou a situação. E aí, muitas vezes ela fala, eu não sei o que acontece. Quando eu vejo, já aconteceu. A ira tomou conta de mim. Eu fiquei cego. Naquele momento, não é a pessoa que está tomando conta da situação, gerenciando a situação. Não é a consciência que está presente ali. Quem dominou toda aquela situação é o corpo de dor que precisa ser alimentado, que precisa se manter vivo. E ele se mantém vivo do quê? De energia baixa, de sentimentos densos, ruins, sentimentos negativos, que fica alimentando ele. Então, o objetivo desse vídeo é para pensar por 1 minuto ou 2, que dentro de você, à sua volta, existe um corpo de dor. E esse corpo de dor, ele pode estar se alimentando. E cada dia te tornando uma pessoa mais densa, uma pessoa mais rancorosa, uma pessoa mais difícil de lidar. Que chega nos lugares e todo mundo percebe que a energia é ruim, que a energia é negativa. É isso que você quer continuar transmitindo para as pessoas, ou você prefere agir como pato? Aconteceu uma briga, aconteceu uma situação, vamos dissolver, vamos eliminar, vamos ressignificar. Exatamente naquele momento. Eu não vou deixar para amanhã, eu não vou deixar para depois. Renata, mas como? Bom, pessoal, depois que eu entendi o corpo de dor, todas as vezes que eu entrei em um atrito com alguém, você entra em atrito, Renata? Claro que entro. Eu tenho ego. Eu tenho sentimentos dentro de mim que precisam ser trabalhados. Eu também tenho um corpo de dor, tá? Não é porque eu trabalho com a espiritualidade e medito todo dia que eu não tenho os meus atritos, eu não tenho questões que devem ser resolvidas com as outras pessoas. Eu tô no meu processo evolutivo como qualquer um, né? Se eu já tivesse dissolvido totalmente o meu ego, eu não estava mais aqui, né? Eu já seria Buda, já teria atingido a mente búdica. Então, o que eu faço? Eu acabei de ter um atrito com uma pessoa. Eu percebi que determinada situação está gerando em mim um sentimento de raiva, um sentimento de ingratidão, de tristeza, que aquela pessoa ela tá gerando em mim sentimentos ruins. FT. Imediatamente. FT associado com o Ho'oponopono. Imediatamente. Eu acabei de ter aquela discussão, né, aquela conversa com a pessoa, e aí FT. Eu respiro, acalmo a minha respiração, volto para o momento presente e FT, para buscar dissolver imediatamente aquele sentimento, para que ele não vá para o meu corpo de dor.
para que eu consiga ser pato diante daquela situação. Então, pessoal, o que eu oriento é isso. Pense sempre, existe um corpo de dor que rodeia você e rodeia a todos. Existe uma malinha que você está carregando. E todas as vezes que você não resolve as questões de maneira inteligente, todas as vezes que você fica remoendo sentimento negativo, o não perdão, tudo isso vai para dentro da sua malinha. E você fica acessando esses sentimentos, você fica alimentando o seu corpo de dor desses sentimentos negativos. Até que vai chegar um momento que isso vai somatizar, que você vai olhar para essa mala, ela vai estar muito difícil de carregar. Você vai sentir aquele peso de não perdão, aquele peso de mágoa, de raiva, de ira. Tudo isso está impregnado aonde? No nosso corpo de dor. E aí, voltando aqui no João então decide que vai mudar a vibe dele, né? Eu entendi, corpo de dor, não quero deixar o meu corpo de dor ativo, né? Eu quero deixar ele inativo. E aí, quais as ferramentas então? Ele vai jogar consciência, ele vai ficar presente, ele vai ser um vigilante, ele vai observar sempre para onde que os sentimentos dele estão indo, para onde aquela situação que ele está vivendo está levando ele, o que está gerando dentro dele. E quando a gente fica presente, quando a gente joga consciência, quando a gente dissolve os sentimentos negativos de maneira rápida, não deixando que isso fique impregnado no nosso corpo de dor, ele vai perdendo as forças, ele vai ficando fraco, porque ele não está recebendo alimento. Todas as vezes que João mudou a vibração dele, né? João, ele não vibra mais nesses sentimentos negativos, tá? Ó, João abandonou. João agora, ele é um cara feliz, ele é um cara alegre, ele vibra em bons sentimentos, ele buscou técnicas para dissolver a culpa, para dissolver a raiva, para dissolver a ira, para limpar todo o corpo de dor dele. Então aquele corpo de dor que João tinha, enorme, né, que rodeava ele aqui, ó, estava se alimentando e ganhando muito espaço, agora é um corpo de dor menorzinho. Opa! É um corpo de dor menorzinho, tá aqui, ó. Existe ainda? Existe. Claro que existe, né? Tá aqui, ó. Só que agora, percebe? Não é mais aquele corpo de dor denso, aquele corpo de dor enorme, aquele corpo de dor que todo mundo percebia ao olhar para o João que tinha alguma coisa errada, tá? A gente que busca o caminho espiritual, a gente que busca a espiritualidade, a gente muitas vezes consegue sentir o corpo de dor, o campo de dor, né, de outras pessoas, tá? Então, João não tem mais toda essa densidade, tá? O corpo de dor dele tá aqui e tá como? Como que tá esse corpo de dor? Inativo. Por quê? Porque João jogou consciência, João se mantém no agora. João, ele procura agir como um pato. Acabou uma discussão, ele rapidamente, não, eu vou fazer uma técnica aqui. 5 minutinhos, eu vou fazer uma técnica Ho'oponopono, eu vou respirar fundo, eu vou ressignificar essa situação, vou fazer FT para ressignificar essa situação, porque eu não quero que isso vá para o meu corpo de dor. E rapidamente ele volta para o momento presente como se nada tivesse acontecido.
E é exatamente assim que a gente deve agir para parar de alimentar o nosso corpo de dor. As mídias, os programas, né, o jornalismo violento, esse jornalismo que fala de tragédia, que fica o dia inteiro falando de tragédia, de morte, assalto, briga, violência, tudo isso está alimentando o corpo de dor das pessoas, tá? Então, quando você ligar a sua televisão, pense, o que eu vou assistir? Eu vou assistir aquele jornal que só fala de tragédia, que só fala de coisa ruim, que só fala de violência, de morte? Ou eu vou ligar a minha televisão, assistir uma palestra, um documentário, assistir uma comédia para dar boas risadas, tá? Eu vou ligar o som, que tipo de música eu vou ouvir? Eu vou ouvir aquelas músicas que transmite alegria, eu vou colocar um mantra, eu vou colocar música meditativa, eu vou colocar músicas alegres para dançar, ou eu vou ouvir uma boa sofrência, porque eu terminei com o meu namorado, porque o meu namorado é um safado e eu preciso alimentar o meu corpo de dor. Então pense bem o que você está consumindo, o que você está carregando na sua malinha, tá? Porque isso vai fazer toda a diferença. Pense que o seu corpo de dor, ele é um bichinho, ele é um animalzinho, e ele tá ali esperando qualquer vacilo seu para se alimentar, para dar o bote, para entrar com ira, com culpa, com inveja, com raiva diante do mundo, diante das pessoas, para que ele consiga se alimentar e se manter vivo. Já em relação ao corpo de dor coletivo, pessoal, o sagrado feminino, por exemplo, quem participou da primeira e da segunda guerra mundial, todo esse corpo de dor que a gente traz, né, da nossa ancestralidade, das vidas passadas, isso também pode ser limpo, tá? É só a gente buscar técnicas de limpeza, EFT, Ho'oponopono, jogar luz nessa situação, porque quando a luz entra, toda a escuridão ela é dissipada, é inevitável. Quanto mais luz a gente jogar em uma determinada situação, menos escuridão a gente vai encontrar no caminho. Então busque técnicas, busque o Ho'oponopono, busque EFT, busque limpar todo o seu corpo de dor e tornar ele inativo. Seja vigilante diante dos seus sentimentos, diante das suas emoções. A mensagem final que eu quero deixar com esse vídeo é: será que ainda vale a pena não perdoar? Será que ainda vale a pena ficar guardando aquele rancor, aquela ira, ficar visitando o passado, desejando vingança, desejando o pior para o outro, lembrando que o outro não existe. Tudo que eu desejo para o outro vai voltar para mim. Então, se eu estou naquele sentimento de vingança, eu quero que ele perca tudo, eu quero que ela que ela seja muito infeliz, que nada de bom aconteça na vida dela. Tudo isso está voltando pra gente, alimentando o nosso corpo de dor, e esse corpo de dor vai crescendo, 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 e quando a gente percebe, ele tá enorme, ele tá denso, e a gente carrega esse peso nos ombros, tá? Normalmente a somatização que vem do corpo de dor é esse peso nos ombros, tá?
Veja se realmente vale a pena ficar carregando esses sentimentos. Certo, pessoal? Lembre-se sempre, você é feito de amor, bondade e verdade. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.